todos, bem-vindos ao curso de Semiologia 1. Esse vídeo vai ser disponibilizado antes para vocês, do início da aula, para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica dessa disciplina. Então, nós somos em 5 professores, a professora Ana Paula, tá? O professor Breno, o professor Fernando Henrique, a professora Lívia e eu, que sou a professora Mariana. Então, nós 5 somos responsáveis pela disciplina de Semiologia 1 que vocês irão cursar esse semestre. Falando um pouquinho da disciplina, né, vocês sabem que a gente está num momento muito especial, né, em que a gente ainda precisa fazer as aulas nos ambientes virtuais, tá? Então, a princípio, a gente vai ter essas aulas via o Microsoft Teams, tá bom? As aulas são todas terças e quintas, de 14 às 17 horas, tá bom? Então, são sempre esse horário, tá? Então, se programem para o cumprimento disso, tá? E quando nós voltarmos para as aulas presenciais, as aulas são dadas no ambiente da Santa Casa, tá bom? Justamente porque a disciplina de semiologia é uma disciplina eminentemente prática, né? É o contato que vocês vão ter, o primeiro contato que vocês vão ter com o paciente, onde vocês vão aprender a conversar com o paciente, né? Fazer a anamnese, a famosa anamnese, tá bom? E também vão aprender a fazer o exame físico, tá? O exame físico na Semiologia 1 é o que a gente chama de exame físico normal. Então, vocês vão aprender aqui a semiotécnica, tá? A questão de alteração, vocês vão ver mais na Semiologia 2, que é no próximo período, tá? É claro que a gente acaba sempre se deparando com alterações, né, no exame físico, quando a gente vê o paciente, tá bom? Mas aqui a gente vai prezar muito mais pela semiotécnica correta. Então, aqui vai ser o diálogo, uma anamnese bem feita, com os seus conceitos, tá? E o exame, a semiotécnica correta. O plano de ensino, tá? A gente vai estar disponibilizando, na verdade, o cronograma desse primeiro bimestre, tá bom? Já provavelmente já vai estar no blog de vocês aí, né, na primeira semana de aula, mostrando qual que é a nossa programação aí para esse primeiro bimestre, que vai compreender o mês de agosto, de setembro e o comecinho de outubro, tá? Justamente pelo que eu comentei, que é uma disciplina eminentemente prática, nós optamos como programação por antecipar os conteúdos teóricos e teóricos cognitivos que a gente consegue fazer via plataforma, para que quando nós voltarmos a gente fique só na prática. Então, a gente conseguiu, né, distribuir a carga horária de forma que não tenhamos prejuízo em relação a isso. Então, vocês já vão ter o conteúdo, tá bom? No blog de vocês, para que vocês saibam, né, quais são as aulas que vão ser dadas e, principalmente, aqui a gente disponibiliza os roteiros para vocês, né? Já também estão no blog de vocês esses roteiros e que a gente espera que vocês, antes de chegarem na aula, vocês já tenham dado uma lida nesse roteiro, que é justamente o que nós vamos discutir, né? Para justamente a aula não ficar uma aula só os professores falando, sem vocês, né, terem já um embasamento daquele problema, né, daquela matéria. Então, esses roteiros são disponibilizados todos até o final do bimestre, tá? Do semestre, são todos já disponibilizados no primeiro dia de aula, e a gente espera que vocês tenham eles e estudem previamente ao conteúdo, tá? Que vai ser dado, para que vocês aproveitem melhor a aula, tá bom? Eu passei rapidamente no slide anterior, né, nos livros, tá bom?
A gente tem uma bibliografia principalmente baseada no exame clínico do Porto, tá? Vocês têm esse livro na biblioteca e tem o que a gente chama, né, popularmente de Portinho, que é a versão, digamos, resumida do Porto, tá? Que a gente acaba usando, mas a bibliografia é essa, e vocês, junto com o roteiro e esse livro, vocês conseguem ter um estudo prévio do conteúdo, e isso vai ajudar muito no entendimento, já que a aula vai ser uma aula expositiva, mas ela não é baseada em só ficar falando, né? Você já tem que ter um conhecimento prévio para poderem aproveitar, tá? Em relação, né, digamos, as regras e condutas, enquanto a gente estiver em EAD, né, a gente espera que vocês sejam pontuais, né, as aulas, como eu falei, começam às 14 horas, então a gente espera que vocês às 14 horas estejam dentro da sala, tá bom? Lembrar de sempre, né, a questão do microfone, a gente deixar desligado enquanto o professor está falando ou com algum colega, usar o chat para pedir para falar ou levantar a mão para a gente conseguir ter um lugar, né, de uma organização mínima, né? Então, claro, baseado em respeito mútuo, tá bom? E quando nós formos para o hospital, né, como eu falei na parte presencial, lembrar que a gente vai estar num hospital, né? E é um ambiente que requer respeito de todos nós, professores, alunos, enfim, tá? E quando vocês forem examinar o paciente, conversar, o paciente ele já acha, ele te respeita como médico, então a gente tem que se portar como médico na frente dele, tá? Então, palavreados, né? A gente tem que dosar nosso palavreado na frente do paciente, a gente não pode ficar gritando, chamando o colega por apelidos na frente do paciente, na enfermaria, nem falando alto, nem rindo, né? A gente tem que lembrar que ele está ali internado, provavelmente ele tem uma doença, então a gente tem que respeitar o paciente, né, naquele momento, tá? Mesma coisa em relação à vestimenta, né? Na semiologia, a gente precisa estar vestido para adentrar no hospital sempre, tá? E como que é essa vestimenta? Sapato fechado, tá? A roupa, né? Não pode ser roupas decotadas, onde, né, principalmente as meninas, barriga de fora, tá? Então, uma vestimenta adequada para o hospital, adereços muito grandes, então anéis, colar, brincos muito grandes, isso muitas vezes prejudicam o exame físico do paciente. Na verdade, hoje são proibidos dentro do hospital. Então, para a gente entrar dentro do hospital, não pode ter nenhum desses tipos de adereço. As meninas que têm, né, ou eventualmente meninos que têm um cabelo grande, o ideal é que eles estejam presos, tá bom? Então, a gente precisa se comportar de maneira adequada. Ninguém está querendo, né, policiar vocês do que vocês se vestem, como vocês se comportam fora do ambiente hospitalar, mas dentro do ambiente hospitalar a gente precisa ter essas regras, né, de respeito, de vestimenta, né, que não sou eu, não é nenhum professor que está estabelecendo, são regras de própria CCIH, né, de controle de infecção hospitalar, e a gente precisa seguir, tá bom? Os materiais, né, eu sempre gosto de falar, porque vocês ficam ansiosos, né, de questão de material, que precisa, tá bom? A gente recomenda, na verdade, que o único material que vocês precisam ter individual é o estetoscópio, né? Justamente porque é um material que vai entrar em contato com o ouvido, então é mais higiênico, digamos assim, cada um ter o seu estetoscópio. Não precisa ser o de última geração, que, enfim, o mais caro, não precisa. É um estetoscópio que você consiga, né, realizar as manobras que a gente vai aprender ao longo do semestre.
Todos os outros objetos, o aparelho de pressão, termômetro, lanterna, fica mais a critério de vocês, os professores ou o próprio hospital tem disponível. Quem quiser comprar para ter o seu próprio, né? Não tem problema, mas a gente acaba disponibilizando. Só peço que vocês se organizem, tá? Para terem o estetoscópio assim que a gente voltar à atividade presencial, porque vai ser importante para vocês. A divisão de grupos práticos, tá bom? Os grupos, né? Nós somos em 5 professores e vocês vão ser divididos em 5 grupos, tá? Algumas aulas teóricas, elas são dadas na turma inteira, para a turma inteira, mas a grande maioria, tanto das teóricas quanto das teóricas cognitivas e principalmente das práticas, elas são feitas em grupos menores, justamente para a gente conseguir dar mais atenção a vocês, tá bom? E conseguir, né, identificar as dificuldades, a correção, tá bom? Junto com cada professor, nós temos 5 monitores, então a gente tenta o máximo possível estar perto de vocês, estar junto, justamente para identificar essas possíveis dificuldades e ajudar vocês a estarem caminhando de uma forma melhor aí ao longo do curso, tá bom? Vocês no começo já vão estar divididos, tá? Eu vou passar as informações para o líder de turma de vocês, tá bom? E aí, todas as vezes que as turmas, né, que as aulas forem dadas de forma divididas, vocês vão entrar na sala daquele professor que é o seu professor. A gente mantém o grupo durante todo o semestre. Então, se porventura você ficou no meu grupo, o grupo da professora Mariana, todas as atividades que serão divididas, vocês vão fazer junto comigo, tá bom? As avaliações, tá? Isso também é um assunto que deixa vocês um pouco ansiosos, tá? Mas pelo que eu falei, justamente da questão de ser uma disciplina eminentemente prática, que eu preciso ver vocês né, fazendo o exame físico, fazendo a manobra, enfim, tá? Em EAD é muito complicado a gente fazer isso, tanto ensinar, tanto quanto avaliar vocês. Então, as avaliações, elas vão ser um pouco diferente do que a gente está acostumado, né, que vocês já devem ter ouvido dos outros colegas que já passaram, justamente porque a gente precisa que as aulas presenciais retornem para que eu possa, além de ensinar, eu poder avaliar vocês de uma forma melhor, tá bom? O próximo slide eu vou falar da questão do primeiro bimestre, tá? Então, como que vai ser a nossa avaliação nesse primeiro bimestre? A gente vai ter uma avaliação, que vai ser a AV1, tá? Que vão constar de 4 atividades. Desculpa, não são 4, são 6, o slide saiu errado. São 6 atividades de anamnese, tá bom? Que vocês vão fazer, a gente vai explicar para vocês como vão ser, mas também vão ser nesses pequenos grupos que vocês vão fazer essas atividades, tá bom? Com o monitor se passando como o paciente. Então, vocês vão estar fazendo uma anamnese, ao invés de ser com o paciente, vai ser com o monitor, tá? Um roteiro pré-estabelecido, tá? E cada uma dessas atividades, além da anamnese, vai constar de algumas perguntas teóricas que vocês vão ter que responder após fazer essas anamneses e que vão enviar via blog para a gente, tá? Podem ficar tranquilos que a gente vai explicar melhor isso para vocês individualmente, cada professor na sua sala, tá bom? Mas só para vocês entenderem como que vai ser feita essa avaliação. Então, serão 6 atividades, valendo 1,5 cada, totalizando 9 pontos, tá bom? E, além disso, depois da aula de psiquiatria, das aulas, né, são 2 que vocês vão ter com o professor Marcos, mais lá para o final do período, também vai ter uma avaliação referente à né, a atividade de psiquiatria, especificamente, valendo 1 ponto. Então, essa será a AV1, totalizando 10 pontos, tá bom? E a gente vai ter uma AV2, que é uma avaliação teórico-prática, teórico-cognitiva, que a princípio ela só será feita
no retorno nas aulas presenciais, justamente porque ela tem um componente prático, tá? Então, hoje a gente trabalha com apenas a nota da AV1 para esse primeiro bimestre, tá bom? E no retorno a gente faria a AV2, que seria essa avaliação teórico-prática, que valerá 10. Mas, a princípio, não se preocupem, no decorrer do bimestre, a gente vai vendo como que vão, né, as coisas vão acontecendo, qual que vão ser as previsões, e aí a gente vai informando vocês, tá bom? Então, a princípio, trabalhem que a gente vai ter a AV1, que são essas atividades que eu mostrei para vocês, tá? Então, bem-vindos ao curso de semiologia, espero que vocês gostem. A gente está trabalhando ao máximo possível para que seja um bimestre proveitoso, apesar, né, de ser de um jeito diferente do que nós professores e vocês estão habituados, tá bom? Se tiverem qualquer tipo de dúvida em relação, né, a essa apresentação, a disciplina, no primeiro dia de aula, quando vocês estiverem com os professores, tá bom? Vocês poderão tirar as dúvidas em relação né, a essa apresentação ou algum outro tópico que possa ocorrer e a gente vai ter o prazer de responder, tá bom? Um abraço e até mais.